Salve galera, e aí? Tudo bem? Muito bom dia aí pra todos. Deixa eu ajeitar isso aqui adequadamente. Bom, muito bom dia pra todo mundo. Tô gravando aqui por volta das 2h30, né, da manhã, talvez quase 3 da manhã, absolutamente morto, com bastante sono, mas eu não podia deixar aqui de trocar essa ideia com vocês. Primeiro porque nessa sexta-feira o meu tempo vai ser muito corrido, tá? E segundo que eu já tô no embalo, né? Já tava aqui arrumando as malas e tudo mais, e acho que vocês já devem ter me ouvido falar, mas não custa lembrar. Tô partindo para as Olimpíadas, né? Inclusive, até explicando, daqui a pouco eu vou explicar o motivo de eu estar aqui nesse lugar, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de memórias, né? Vocês sabem que eu tenho essas besteiras, né? Não é besteira, né? Mas tem gente que não liga muito, eu ligo, mas daqui a pouco eu vou explicar por que eu tô exatamente nesse ambiente aqui, tá legal? Bom, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E aqui a gente vai fazer um panorama meio geral, né? De tudo que aconteceu nas últimas, sei lá, 48 horas, tá? Desde o jogo entre Botafogo e Palmeiras, as declarações do Textor, a situação toda com Leila Pereira, o Textor, sempre que ele chega, cara, é um furacão, né? Ele irritou o pessoal do Palmeiras, ele irritou o pessoal do Bahia, ele irritou o Pedrinho no Vasco. Tipo assim, é foda. Bom, mas enfim, a gente já falou muito sobre o jogo na live, né, que nós fizemos às 4 horas da tarde, né, o Botafogo fazendo um jogo muito equilibrado, inclusive um jogo de detalhe, sabe? Eu acho que os jogos, né, entre as equipes mais competitivas do país, eles são jogos de detalhe. Essa é a grande questão, sabe? O Palmeiras podia ter vencido o jogo, não fosse o gol perdido pelo Flaco Lopes, e o Botafogo foi lá e aproveitou a oportunidade que teve com o Tiquinho, certo? Foi um jogo de detalhe. O Botafogo não massacrou o Palmeiras não jogou melhor que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo foi ligeiramente melhor do que o Palmeiras no jogo e aproveitou a oportunidade que construiu. Não é a oportunidade que teve. O Botafogo construiu essa possibilidade de gol, tá certo? E um time inteiro muito bem. Acho que é um gol assim para lavar a alma do Tiquinho, né? Em aspectos pessoais, questão do pai dele, né? Toda a comemoração ali que ele fez, dava pra ver, né, cara? Pô, assim, foi na nossa frente, naquela comemoração dele. Deu pra ouvir o grito dele, claramente, tá? Enfim. O Luiz Henrique, né, que mais uma vez é impressionante, né? O Luiz Henrique tem gente que critica tudo mais, pô, pode estar jogando melhor. Cara, tá jogando uma barbaridade, né? E vamos dizer que, mas o Luiz Henrique, ele podia estar... Meu irmão, gol contra o Flamengo, gol contra o Atlético Mineiro, golaço, né? E a jogada do gol, né? E não é contra qualquer um, né, cara? O cara balançou ali pra cima do Piquerez, e assistência no jogo contra o Palmeiras, né? Isso contra... Acho que foi o Depp que falou isso, né? Contra os 3 melhores times do Brasil antes do campeonato começar, para a imprensa, né, para a Globo, que colocava o Palmeiras como candidato ao título e o Botafogo como coadjuvante no Campeonato Brasileiro. Não só isso, Corinthians como candidato a G4 e Botafogo e Bahia como coadjuvantes. A má vontade ela já vem aí, tá? Mas enfim, cara, assim, o Botafogo tá muito bem. E é aquilo que eu falo, esse time, ele pode não ter tido uma arrancada brilhante, fantástica e meteórica, e eu até prefiro que não tenha, como teve aquele Botafogo do primeiro semestre que fez 50 pontos. E eu até prefiro que não tenha mesmo, tá? Mas é impressionante como esse time é mais sólido, como esse time é melhor, é mais completo e mais frio. Acho que essa é a grande questão. Eu me lembro que eu conversava com alguns amigos antes, né, do Botafogo ter aquela derrocada, e eu falava da minha preocupação com o aspecto emocional de alguns jogadores do Botafogo. Um amigo hoje me lembrou um exemplo, cara, do Lucas Perry contra o Inter, né?
Que ele falha, né? Tem aquela falha contra o Internacional, né? No último jogo do primeiro turno. E eu me lembro, cara, que o brother ele ficou muito abalado com aquilo. Assim, aquela falha, ela mexeu com o Perry o jogo inteiro. E eu falava, cara, essa porra vai ser perigosa. Ela pode ser perigosa lá na frente. O Perry, ele deixava de encaixar bolas tranquilas de se encaixar para jogar a bola para cima, dava 3 cambalhotas e ficava assim, ó, pra torcida. O Adrielson é um cara que eu adoro, tá? Mas ele jogava a bola para cima e ficava olhando pra torcida. Meu irmão, tem que ser igual o John cara. John pega a bola, acabou aqui, ó. Acabou, meu irmão. Seriedade, pai. Seriedade. Enfim. E estamos num caminho bem bacana, sabe? Muito chão ainda para rolar, sabe? É claro que o torcedor começa a criar uma expectativa, 3 pontos de vantagem na liderança, mas, cara, ainda tem mais de um turno de Campeonato Brasileiro. Mata-mata vai ao racha, você pode classificar, como você pode ser eliminado. O Botafogo pode passar do Bahia, o Botafogo pode ser eliminado pelo Palmeiras, vice-versa, né? Enfim. Inclusive, até puxando esse gancho, né? O Botafogo sorteado para encarar o Bahia. O próprio Textor disse, não é o adversário que eu escolheria, o Bahia está muito bem, né? Mas vamos para cima, cara. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? A gente tem que encarar qualquer adversário e hoje, na minha humilde opinião, o Bahia é um adversário tão competitivo e tão difícil de se enfrentar quanto o Palmeiras. Me julguem, Bruno, você está exagerando. Eu não acho não, cara. Eu não acho. Pela bola que o Bahia tá jogando, tem que respeitar os caras. Sobre as declarações do John Textor, cara, eu achei bacana o John Textor ter se desculpado com a Leila Pereira e com o Edinaldo por aquela atrocidade que a gente viu na pista, né, na passarela do trem, né, no estádio Newton Santos. Eu acho que o idiota, né, que fez aquilo, colocando ali a forca, né, com as imagens da Leila Pereira, do Edinaldo Rodrigues, eles deram argumento a pessoas que querem taxar o Textor como alguém maléfico, a pessoas que gostam de pintar a torcida do Botafogo como violenta, deram munição para esse circo que se armou de a torcida do Botafogo vai bater na Leila Pereira, né? Uma coisa que, cara, assim, é impensável, sabe? Enfim. E aí eu acho que é importante, né, que Leila Pereira e John Textor, mesmo com as suas desavenças, se posicionem, sabe? Para evitar conflitos entre torcedores, evitar incitações a ódio como essas, certo? Eu acho que é isso. O Botafogo e o Palmeiras nunca tiveram problemas diplomáticos e não podem ter, porque hoje são competitivos um com o outro dentro de campo e porque os seus donos, presidentes, têm um desentendimento, sabe? Sobre a declaração do Textor a respeito do fair play financeiro, né, cara? É curioso, né? Porque o Textor, ele... Eu entendo o torcedor do Bahia que fica puto. Porra, agora que o Bahia começou a investir, ele fala, né? Nos últimos 2 anos ele não falou nada porque ele era o único que tinha chegado aqui. E eu concordo. Mas assim... Eu, particularmente, acho que o John Textor, ele sabe que ele está competindo, né? E é curioso que ele inverteu o jogo, porque a mídia, né, parte da imprensa, Mauro César Pereira, já estavam bradando. Tem que se cobrar um fair play financeiro, porque o Botafogo não fatura aquilo que gasta, tudo mais. O John Textor vai e quebra a cara desses caras falando que concorda. Eu concordo. Ele falou, eu concordo com o fair play financeiro, concordo que a gente tem que organizar aqui em relação ao doping financeiro, né? E não só em relação às SAFs. Sabe, o doping financeiro ele também é válido, primeiro, para que clubes tenham a responsabilidade de pagar as suas dívidas. Fato. O Botafogo, para querer investir muito, ele tem que pagar a sua dívida e faturar mais do que tem de dívida. Segundo ponto, para evitar dopings financeiros, como por exemplo de um Corinthians da vida, que é um clube que deve 1 bilhão e continua contratando jogadores por 30, 40 milhões, tendo jogadores de 2 milhões de reais, 1,5 milhão na folha. Isso é absurdo, de fato, sabe? Mas o Textor, ele cita o Bahia, cara, porque a gente está falando por exemplo, ele mesmo citou esse exemplo lá fora. Uma coisa é o John Textor, né, falar, por exemplo, ter a empresa dele,
que é a Eagle Holding. Ele é o acionista majoritário, por exemplo, do Lyon, na França. Quem é que é o acionista majoritário do PSG? É o dono do Qatar. Imagina, a empresa pode ser bilionária do jeito que for, meu irmão. Ninguém compete com o dinheiro de um país. Ninguém, tá? Ninguém. Então isso é muito importante ser dito, sabe? Enfim, ele falou lá da situação do movimento da SAF do Pedrinho, né? Da 777, o Pedrinho rebateu, disse que a 777 não estava cumprindo, o John Textor voltou atrás e falou, desculpa Pedrinho, falei besteira, enfim, vida que segue. O Textor ele sai falando que o que tá na cabeça dele, cara, isso é perigoso, mas, enfim, pelo menos temos um Botafogo imponente agora, sabe? E, cara, é isso, né? Agora o Botafogo se prepara para encarar o Internacional. E uma parada que eu acho muito interessante é que eu tava comentando há uns 2 meses, né? Um mês até, eu tava comentando com alguns amigos que julho e agosto ia começar a chegar um período que podia ser perigoso para a relação entre Arthur Jorge e torcida do Botafogo. Por quê? Porque ele ia ter que escolher entre uma competição e outra. Fato. Brownie, mas não tem que escolher nada, tem que tentar ganhar as 3. Beleza, mas não dá para colocar o time titular nas 3. Dá sim, por que não? Não dá, né? Não dá porque nem o Flamengo fez isso em 2022, por exemplo, o Flamengo teve que abdicar, né? Escolheu Copa do Brasil e Libertadores, colocou time alternativo no Campeonato Brasileiro. Palmeiras. O Palmeiras da era Abel Ferreira só foi ganhar um Campeonato Brasileiro em 2022. Por quê? Porque justamente em 2022, o Palmeiras foi eliminado de maneira precoce da Copa do Brasil e foi eliminado da Libertadores. Sobrou o quê para jogar? O Campeonato Brasileiro, que nos últimos anos o Palmeiras tinha colocado o time em reserva porque estava indo direto para a final da Libertadores, estava avançando na Copa do Brasil, enfim. Então, naturalmente, você acaba tendo que fazer escolhas. Como o Arthur Jorge teve de fazer uma escolha de colocar uma equipe alternativa por conta do desgaste físico de alguns atletas contra o Criciúma. O Botafogo entrou com 6 reservas, 7 jogadores improvisados de posição. Resultado, acabou que o Criciúma venceu o jogo. E aí já começou a crítica ao Arthur Jorge. Tá inventando, não sei o quê. Vão ter derrocada. Enfim, né? A gente sabe como é que funciona o torcedor a curto prazo, né? O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense. O primeiro comentário no meu vídeo pós-jogo: não fossem vocês lacradores, o Cuca era para estar no Botafogo. Eu falei, puta que pariu, não é possível, brother. Enfim, esse cara, óbvio, deve beber uma cerveja hoje vendo o jogo do Botafogo e ele fala, que merda que eu comentei, né? Provavelmente. Mas, cara, eu particularmente acho que o Botafogo ele não vai ter esse problema de poupar. Porque o Botafogo ele tá formando um elenco, cara, que ele pode não ter, né? O Flamengo, por exemplo, tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique no time titular. É uma parada, o Fabrício Bruno, zagueiro, que é um baita defensor. Mas agora, em termos de elenco, cara, o Botafogo ele talvez seja hoje o time mais linear, tá? Em relação a o que entrega o titular e o que entrega o suplente. É o que eu penso. Tirando uma posição ou outra, né? Lateral direita, a gente tem um Ponte que entrega menos que o Damian. Zaga, né? A gente tem uma lacuna ali na zaga pelo lado direito. Temos que contratar. E goleiro também, né? Que eu acho que o John ele tá muito melhor do que os suplentes. Mas se você pegar Cuiabano, Marçal, ninguém deve aí um pro outro. Ainda mais o Marçal voltando a jogar bem. Marlon Freitas, Alan. Tietê, Cauê. Danilo, Gregory. Almada, Savarino. Luiz Henrique, Júnior Santos, ou enfim, né? Aí os caras podem alternar. Ainda tem o Jefinho que tá machucado, né? O Eduardo que tá machucado, Romero, Tiquinho, Igor Jesus. Então o Botafogo ele tá muito linear, cara,
sabe? Por isso que quando o pessoal fala, Braulio, quem é que será que vai pro banco nesse time? Não podemos ter fulano no banco. Cara, meu irmão, nessa batida louca que a gente tem, que são 8, 10 jogos por mês, joga no Uruguai, depois joga em Cuiabá, depois joga em São Paulo, aí vai para Fortaleza, vai para o Sul, volta para o Rio. Meu irmão, naturalmente o Botafogo vai ter que rodar jogadores, cara. E não tem problema. Meu irmão, a gente passou um mês sem o Savarino. E a gente não se deu conta, brother. Você tem noção disso? A gente não se deu conta. Imagine, volte para 2018, se o Botafogo por um mês perdesse o Eric. Acabou o time. É muito louco, cara. A realidade que o Botafogo tá agora, né? É muito louco. O Botafogo teve o Tiquinho Soares machucado por um mês. A gente não... Cara, beleza, vida que segue. Eduardo machucou agora, vamos lá, vida que segue. O Júnior Santos ficou fora 2 jogos, ele machucado, vida que segue. Luiz Henrique, vambora, tem gente. Meu irmão, esse é o novo Botafogo, cara. Então, eu tô muito esperançoso que o Botafogo, sim, pode seguir nas 3 competições. Porque vai ter que revezar o time, como todo mundo tem, mas o Botafogo tá tendo força e equilíbrio para isso, sabe? Com um técnico muito qualificado. E jogadores que estão mentalmente, ao meu ver, preparados. Não tô dizendo que o Botafogo vai ganhar todas. Inclusive, futebol é foda, né, cara? Assim, bate na madeira, mas pode ser que não ganhe nenhum, né? O futebol é dinâmico, né? O campeonato de pontos corridos é muito difícil e mata-mata é o detalhe, sabe? Mas esse time ele vai continuar em 2025, 26, inclusive tende até a melhorar. E aí? Meu irmão, o título do Botafogo, de expressão, é questão de tempo. Não sei se vai ser esse ano, pode ser, mas é questão de tempo. Enfim, rapaziada, vídeo muito longo, cara. Porra, a gente tá falando aqui há 17 minutos, né? Eu vou deixar esse vídeo discorrendo aí por todo dia e depois a gente faz o pré-jogo, mas anunciando, né, cara, que esse deve ser o meu último vídeo, se nada acontecer, né, de mais importante nessa sexta-feira, esse deve ser o meu último vídeo em território brasileiro até o período das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Eu vou perder aí 7 joguinhos do Botafogo, rapaziada. 5 jogos do Campeonato Brasileiro, acho que contra Inter, Atlético Goianiense, Juventude, Flamengo e tem mais um, que agora não tô me lembrando. Cruzeiro, tá? Cruzeiro. E tem São Paulo também, eu acho, né? E, evidentemente, eu também vou perder os confrontos da Copa do Brasil entre Botafogo e Bahia, tanto em Salvador quanto aqui no Rio de Janeiro. Estou indo nessa sexta-feira para Paris, minha primeira cobertura de Jogos Olímpicos fora do Brasil, né? E cobri mais ou menos, né, cara? Eu ainda estagiava numa rádio, né? Na Rio 2016. E, pô, cara, assim, eu tô embarcando numa das maiores aventuras, assim, talvez, da minha carreira. Fora do Brasil, com certeza. E eu tô aqui, cara, nesse ambiente, né? Cara, assim, pra agradecer a vocês, sabe? Eu fiz questão de vir para essa sala, para esse cômodo, para esse cantinho aqui, porque eu passei aqui talvez os meses mais difíceis da minha vida, desde que eu me mudei para a região aqui metropolitana do Rio de Janeiro, para, enfim, Rio, capital, leste fluminense, hoje eu estou em Niterói. E, cara, a força que todos vocês me deram num período muito difícil, no meio da pandemia, eu estava enfrentando problemas familiares, você sabe como é que é a família é foda, né, cara? Do nada eu tive que me mudar, né, porra, de um lugar que eu tinha uma solidez aqui para Niterói, sem saber como é que eu ia arcar, sei lá, cara, pô, com as minhas contas, com aquilo que eu ia comer, enfim, era o início da minha trajetória, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu estava com muito medo de tudo que estava acontecendo na minha vida, de inseguro, eu não, assim, pouco estava sobrando dinheiro, tá ligado, para as coisas, e vocês, pô, seguraram a minha mão, mano, sabe, e eu fui me reerguendo, nós fomos nos reerguendo de tudo que estava acontecendo no nosso país, tá ligado, da pandemia,
Porra, e a gente é foda, mano. Vendo o Botafogo, né, cara, daquele jeito em 2020, que foi quando eu me mudei pra cá, acontecendo tudo que aconteceu naquele rebaixamento, demos a volta por cima, e muitas das lives que eu fiz aqui, cara, chorando, com raiva, depois rindo da própria desgraça, melhorando, ficando um pouco mais alegre, se enchendo de esperança, as coisas foram melhorando, foi aqui, ó, nesse ambiente. Então, eu queria vir pra cá, para fazer esse último vídeo antes de ir para Paris, cara. Para agradecer a vocês, porque foi graças ao público do canal Brown Fogo que tudo que aconteceu na minha vida, cara, TikTok, 500 milhões de views, de curtidas nos meus vídeos, prêmio, melhor criador de esportes de vídeo curto no Brasil, futebol geral, seleção brasileira, viagem para a Copa do Mundo, tudo que deu certo na minha vida, cara, tem a força do público do Brown Fogo. E é essa força do público do Brown Fogo, sabe? Esse ambiente, essa troca de ideia que eu tenho com vocês que, sabe, conforta o meu coração para qualquer insegurança que eu tenho. Sabe? Eu tô nervoso, né, cara, com algumas coisas que eu vou ter que fazer lá na França, né, porra, tal. E eu tenho certeza que toda vez que eu coloco uma camisa do Botafogo, ligo a câmera e troco ideia com vocês, ainda mais nesse ambiente aqui, eu lembro de tudo que passou, tudo que a gente viveu junto e tudo que vai dar certo, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. O pós-jogo, muito provavelmente, das partidas do Botafogo, quem vai fazer é o meu parceiro Bernardo, de Central Botafogo. Quando eu conseguir, não tiver tempo, eu posso vir aqui e falar alguma coisa ou outra, mas vocês terão muito a companhia dele nos próximos dias, tá bom? Um abraço, tamo junto e fui.